Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Juiz afasta membros do Instituto e da Federação Maranhense de Futebol. BRs maranhenses registram 2 mortes nesta segunda-feira. São Luís, polícia investiga tentativas de homicídio ligadas a colombianos baleados no centro. ICMS. Secretaria da Fazenda estende período de adesão ao Refis. Seguem abertas as inscrições para a 4ª Semana de Ciências Naturais da UFMA Imperatriz. No esporte, Justiça afasta a diretoria da FMF e IMF por falta de transparência. Sampaio empata com o Manauara em primeiro jogo do mata-mata. LBF divulga calendário da final entre Sampaio e SESI Araraquara. No comentário de Paulo Pellegrini, a boa fase dos pilotos brasileiros no automobilismo. E no Rádio Opinião, as atividades do Observatório Maranhão Agrário do Maranhão com o acadêmico do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Gustavo Mesquita de Souza. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior e aos ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, Dia Nacional da Saúde. Dia da Cultura Caipira. Dia da Vigilância Sanitária. É dia da farmácia. Também dia do médico patologista. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h18 agora e vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Sempre lembrando, Mayra Nogueira, que estamos em www.universidadefm.ufma.br com as imagens diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou então no nosso aplicativo oficial, que você pode fazer o download direto nas lojas do iOS e também Android, ou diretamente no nosso site, Universidade FM 106. Vamos lá, acompanhando por aqui, portanto, na manchete de hoje, de O Imparcial, volta do Legislativo. Câmara de São Luís retoma trabalhos com foco no passe livre e na lei de zoneamento. A Câmara Municipal de São Luís retomou oficialmente os trabalhos legislativos do segundo semestre de 2025, na manhã dessa segunda-feira, portanto, ontem, dia 4, com a realização de uma sessão solene no plenário Simão Estácio da Silveira. Essa cerimônia foi marcada por discursos de fé, reconhecimento do papel institucional da Casa e o reforço de pautas prioritárias para o município. Entre as principais elencadas a serem debatidas pelo Legislativo Municipal estão o passe livre estudantil e a lei de zoneamento de São Luís. O que tem mais como destaque, Mayra? Sobre a Assembleia. A Assembleia Legislativa inicia semestre com plenário reformado e mais tecnologia. A Assembleia Legislativa do Maranhão Alema retoma nesta terça-feira, dia 5, às 9h30, o segundo semestre legislativo, que terá início como uma grande novidade. O plenário da Casa passou por uma modernização completa, fruto de investimentos realizados pela presidência da Alema, para garantir mais eficiência, segurança, transparência e agilidade aos trabalhos parlamentares. Esse é o retorno dos legislativos, tanto municipal quanto estadual. Destaques ainda aqui no Imparcial. A Academia Maranhense de Letras celebra 117 anos com carta inédita de Gonçalves Dias. Moraes decreta a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Polícia Federal apreende um celular do ex-presidente. Maranhão apresenta projetos de energia limpa em preparativo para a COP30 em Belém. Francimar Melo diz que permanece na presidência do PT Maranhão.
É a notícia do dia aqui. Susan Lucena assume a presidência da FMF como interventora em decisão proferida com base no artigo 300 do Código de Processo Civil. O juiz Douglas de Melo Martins determinou ontem, segunda-feira, dia 4, o afastamento cautelar do presidente Antônio Américo e de todos os membros da diretoria executiva e também do Conselho Fiscal da Federação Maranhense de Futebol, a FMF. Essa sentença também nomeia Susan Lucena Rodrigues como administradora provisória. Ela vai ter prazo de 90 dias para realizar um levantamento completo da situação financeira, patrimonial, documental e contábil, tanto na FMF quanto no IMF. Além disso, cabe a ela, a interventora, adotar medidas de regularização da gestão, especialmente no que diz respeito à transparência e também à prestação de contas, e conduzir um novo processo eleitoral conforme o estatuto e a legislação vigente. Daqui a pouquinho mais detalhes com Borges Júnior e também no esporte aqui no Jornal Rádio Universidade, fechando os destaques de O Imparcial. 7h22, vamos ao trânsito. Mayra Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Iniciando as informações do trânsito, a gente começa com o mapa do Waze.com. Você confere com a gente no site, no aplicativo e também no YouTube da Universidade FM. Está aqui vários pontos, viu, Maria Nogueira? Vários pontos de retenção no trânsito. Olha, está bem vermelho aqui, né? Porque indica a sinalização vermelha no mapa, indica o trânsito complicado, né? Em trânsito lento, né? Ou então praticamente quase parado em vários pontos da capital. Está até difícil aqui começar, por onde começar. Mas vamos aqui com os destaques do trânsito com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações referentes ali à região da Avenida São Luís e de França, altura do Turu, informações do trânsito por lá, ao registro de uma pequena lentidão, isso no sentido bairro Centro, próximo ali ao Hospital da Ilha, quem vem ali sentido Poço Natureza, trânsito, portanto, tão lento, mas apesar dessa lentidão, o trânsito, ele flui neste momento, ele é bastante intenso neste momento, já no sentido contrário, quem faz o sentido centro-bairro, trânsito, se comparado aí os dois sentidos da via, ele flui com mais rapidez. Por hora, então, são essas as informações. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Aqui pelo Waze.com, a gente observa que a Avenida Jerônimo de Albuquerque, grande parte dela, o trânsito flui neste momento. Aqui, olha só, Avenida Daniel de Latouche, ali depois da Via Expressa, né, se encaminhando para a Ponte do Caratatila, trânsito bastante complicado, né, no sentido Coama, né, sentido Coama, ali a Ponte do Caratatila, sentido Coama, trânsito complicado neste momento agora. Esse é apenas um dos pontos, né? Ali todo mundo já sabe que no Anil, né, por conta das obras na Avenida João Pessoa, a Avenida Casimiro Júnior, a Avenida Edson Brandão estão todas com trânsito muito complicado ali no Anil neste momento, né? Aliás, em grande parte do dia, por conta dessas obras também, além de outros pontos, residencial, tá aqui, olha só, perto da garagem da Taguatu, isso estou falando da MA 201, né, estrada de Ribamar, trânsito complicado no sentido Ribamar neste momento. Outros pontos, tem acidente por lá, né, na estrada de Ribamar neste momento. Estrada da Maioba também, MA 202, trânsito segue complicado por lá também. Na MA 201, ali para Passo do Lumiar, bastante complicado também o trânsito por lá. Olha só, tá bem, como eu disse, bem complicado o trânsito em vários pontos da cidade. É isso aí. Se você quiser participar, está em algum desses pontos, né? Enfim, pode participar por aqui, 992 17 26 47. Esse é o nosso WhatsApp. Repetindo, 992 17 26 47, Mayra Nogueira. Notícias da cidade.
Fazendo Borges. Borges, vamos começar falando sobre essa notícia. Juiz afasta membros do Instituto e também da Federação Maranhense de Futebol. Adalberto, a determinação é do juiz Douglas de Melo Martins, do Tribunal de Justiça do Maranhão. Decisão tomada no dia de ontem, nessa segunda-feira, afastamento cautelar dos dirigentes da Federação Maranhense de Futebol, a FMF, também do IMF, que é o Instituto Maranhense de Futebol. Além de afastar os membros, ele nomeou a senhora Susan Lucena Rodrigues, ela é advogada e diretora da Casa da Mulher Brasileira do Maranhão. Determinação do juiz, ela então assume de forma provisória as entidades. A determinação do juiz Douglas de Melo Martins, ela veio após aí uma ação civil pública, ação ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão. Essa ação apontou graves irregularidades na gestão financeira e administrativa dos dirigentes da FMF e também do IMF. O presidente da FMF era o Antônio Américo e do IMF o Silvio Brito Fonseca. A Suzana Lucena Rodrigues, ela então assume como administradora provisória, aí por 90 dias se torna interventora. Ela tem agora como atribuições realizar o levantamento completo da situação financeira da FMF e também do IMF, deve promover a regularização da gestão e ainda conduzir novo processo eleitoral para a escolha da diretoria. A Confederação Brasileira de Futebol, ela foi regularmente intimada. Adalberto. Borges, obrigado pelas informações. Tem coisas relacionadas a especificamente o que está levando, né, a essa intervenção, né? Tem uma coisa relacionada com a falta de transparência, é isso? Borges? Adalberto, exatamente um mês após uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão, contou aí com graves irregularidades na gestão financeira e também administrativa dos dirigentes da FMF e do EMF, de acordo com o Ministério Público. A FMF ela não apresentou documentos obrigatórios em seu site oficial, que configuraria aí a ausência de transparência da gestão, além de existir uma confusão patrimonial e desvio de finalidade com o IMF, que foi criado em 2012, criado com o propósito de gerenciar recursos financeiros da FMF para evitar bloqueios judiciais e que, na prática, não realiza suas atividades estatutárias de promoção social e esportiva, servindo apenas aí como uma espécie de braço financeiro da federação, sem apresentar sequer um endereço eletrônico para a divulgação de documentos, de documentação. Essa, portanto, aí um dos pontos analisados pelo juiz Douglas de Melo Martins para tomar essa determinação, então, que acabou culminando no afastamento dos dirigentes, tanto da FMF quanto do IMF, e assumindo de forma provisória a interventora Susan Lucena, que tem 90 dias, então, para, por assim dizer, colocar a ordem nessas duas instituições. Adalberto, Mayra. Desconfiança e denúncia é o que não falta, né? É isso aí. 7h29, Mayra Nogueira. Borges falando sobre as BRs maranhenses que registram 2 mortes nesta segunda-feira. Mayra, o primeiro registro foi em Codó, foi no período da tarde de ontem, no quilômetro 469 da BR-316, no leste aqui maranhense. Houve então uma colisão transversal e resultou na morte de um motociclista, situação envolvendo um caminhão e uma motocicleta. O caminhão ele cruzava a pista quando a motocicleta realizava a ultrapassagem sobre o veículo, então essa motocicleta acabou colidindo na lateral do veículo de carga. Ela era conduzida por um adolescente de 15 anos de idade, ele era morador de um povoado próximo e acabou morrendo no local do acidente. A outra situação, também com registro de morte, foi em Caxias, registro no período da noite, na altura do quilômetro 576, a BR-316, houve um atropelamento de pedestre. Esse atropelamento resultou na morte de uma pessoa. Os veículos envolvidos foram uma caminhonete e um carro de passeio. A vítima, dessa vez um homem de 39 anos de idade,
também morava próximo ao povoado daquele município e também acabou morrendo no local. Esses, então, os registros dessa segunda-feira nas BRs que passam pelo Maranhão, registros divulgados pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Balanço do dia de ontem, ligados a ocorrências de trânsito, foram 3 acidentes, os 3 considerados graves, com registro de um ferido e 2 mortes, os óbitos citados há pouco, nas cidades de Caxias e Codó. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações neste primeiro bloco, mandando um alô aqui para Mari Silva Mourão, também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, muito obrigado, todos curtindo aqui o YouTube, né, da Universidade FM. Mara Nogueira, no segundo bloco, você confere aqui no Jornal Rádio Universidade, São Luís, polícia investiga tentativas de homicídio ligadas a colombianos baleados no centro. ICMS, Secretaria da Fazenda, estende período de adesão ao Refis. Seguem abertas as inscrições para a 4ª semana de Ciências Naturais da UFMA Imperatriz. E no esporte, Sampaio empata com Manauara em primeiro jogo do mata-mata. A LBF divulga calendário da final entre Sampaio e SESI Araraquara. Paulo Pellegrini traz em seu comentário a boa fase dos pilotos brasileiros no automobilismo. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre as atividades do Observatório Maranhão Agrário. A gente vai conversar com o acadêmico do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, Gustavo Mesquita de Souza. Tem as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. São 7h32 agora. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Sete horas 35 minutos, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, rapidinho aqui destacando as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta
terça-feira, e a gente observa que no destaque de O Imparcial, nesta manhã, a informação é justamente essa, né? Tratando dessa intervenção, né? Juiz afasta membros do Instituto e Federação Maranhense de Futebol. Nova administradora é nomeada, portanto, Susan Lucena, como Borges bem mencionou no primeiro bloco. Aqui em G1 Maranhão, o destaque é para colombianos são baleados no centro de São Luís, assunto que a gente vai explorar já com Borges. Ainda, a Academia Maranhense de Letras celebra 117 anos com doação histórica, com a doação histórica de carta de Gonçalves Dias. Maravilha, né? E no jornal Pequeno, ataque a tiros contra colombianos pode ter ligação com agiotagem. Suspeitos passaram de moto e dispararam na direção de uma loja onde as vítimas estavam. Esse é o assunto que Borges vai trazer agora para a gente, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. As vítimas foram identificadas como Helder Tamayo Nanês, de 44 anos, e Haroldo Tamayo Nanês, de 43 anos. Os dois são colombianos. Crime acontecido na tarde desta segunda-feira, dia de ontem. Foi na rua 7 de setembro, centro aqui de São Luís. Ambos estavam dentro de uma loja quando dois homens passaram em uma motocicleta. Esses homens estavam armados e efetuaram diversos disparos contra eles, disparos que atingiram o Éder na região do tronco, e já o Haroldo foi atingido no rosto. Depois desse acontecido, as vítimas foram socorridas pelo próprio irmão. O irmão deles estava dentro desse estabelecimento, mas não foi atingido. O William Tamayo de Nanês, de 37 anos, irmão dele, socorreu então as duas vítimas. Informações repassadas pela Polícia Civil. Esses irmãos então foram encaminhados a uma unidade hospitalar aqui no centro da capital, o Socorrão 1, o Hospital Municipal de Djalma Marques. Eles seguem internados nessa unidade hospitalar e as investigações elas ainda são preliminares, estão em seu início, mas sinalizam aí para uma ligação com o esquema de agiotagem. Esse esquema funcionaria no centro de São Luís. As informações policiais são de que existem grupos de agiotas colombianos, eles atuam naquela região, então estaria ali, eles teriam a obrigação de pagar uma taxa semanal a uma milícia, e essa milícia seria responsável por controlar aquela região, e dentro desse contexto as vítimas elas estariam devendo, não efetuaram o pagamento da taxa semanal. Por conta desse débito, teria sido então determinada a morte dessas duas vítimas. E em relação ao andamento das investigações, ninguém foi preso até o momento. As investigações elas continuam, estão sob responsabilidade do 1º Distrito Policial. Existem outras linhas de investigação, mas a principal é que vem sendo trabalhada essa tentativa de homicídio e que estaria ligada aí a questões de agiotagem. Adalberto, Mayra. Olha, isso aí é o que nada mais é do que o crime organizado, né? Atuando aqui na área do centro, entre outros locais, né? Isso aí é o modelo Rio de Janeiro exportado para outros estados, né? Enfim, milícia, né? Milícia. Onde tem milícia, amigo, tem crimes, muitos tipos de crimes. E o pior, tem gente que ainda acha isso bonito, né? 7h39. Se a polícia for atrás, vai encontrar com certeza muita coisa, né? 7h39, Mara Nogueira. Borges, falando de ICMS, Secretaria da Fazenda estende o período, né, de adesão ao Refis. Mais detalhes sobre esse assunto. Mayra, a prorrogação da Cefaz, a Secretaria da Fazenda do Maranhão, o prazo estendido agora é até o dia 29 de agosto deste ano de 2025, intervalo ampliado para adesão ao programa de pagamento e parcelamento de créditos tributários relacionados ao ICMS. Ele também é válido para o antigo ICM, que é conhecido como Refis. Há condições especiais para débitos de ICMS, débitos com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024, condições especiais à vista ou também de forma parcelada. Existem, então, reduções em multas e juros. Essas reduções, elas variam de 50% a 85% para pagamentos parcelados. Se esse pagamento for à vista, essa redução ela é ainda maior, pode chegar
até 95%. A adesão ao Refis, ela pode ser realizada diretamente no site da Secretaria de Fazenda, a adesão feita por meio do sistema de autoatendimento da Cefaz-Net. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a Universidade Federal do Maranhão, Borges, porque seguem abertas as inscrições para a 4ª semana de Ciências Naturais da UFMA Imperatriz. As inscrições seguem abertas para ouvintes e autores, a taxa de R$20 para estudantes de graduação e R$30 para pós-graduação, iniciativa por meio do curso de licenciatura em Ciências Naturais, com habilitação em Biologia, Campus Imperatriz. Esse evento ele vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de outubro, a 4ª semana de Ciências Naturais. Esta edição ela tem como tema biotecnologia e bioinovação para o desenvolvimento sustentável. O foco são estudantes, professores e pesquisadores, também profissionais da área. O intuito, então, é dialogar sobre as contribuições da ciência e também da tecnologia para um futuro aí mais sustentável. A programação ela vai contar com palestras, mesas e mini cursos, ainda apresentações de trabalhos em formato de pôster. O prazo para a submissão de resumos simples vai até 31 de agosto e os interessados devem se inscrever até o dia 3 de outubro por meio da plataforma Sig Eventos. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h42. Agora tem previsão do tempo, Mayra? Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 17 minutos para as 8, o tempo nesta terça-feira, 5 de agosto de 2025, em São Luís e no Maranhão, vai ser de nuvens e sol durante a manhã, com temperatura em torno de 25 graus, umidade relativa do ar em 90% e cobertura de nuvens em 68%. O vento sopra de leste e sudeste a cerca de 11 km por hora. Há previsão de 1 ou 2 pancadas de chuva à tarde. Obrigado, Adalberto. Mayra. Olha, o que tem a gente tem aqui de tábua de maré neste dia 5? Pré-mar, a primeira aconteceu às 3h32 da madrugada, com 4,9 metros. A segunda será às 4h21 da tarde, com 4,7 metros. Baixa mar, a primeira acontece logo mais às 10h10 da manhã, com 1,5 metro. A segunda será às 10h25 da noite, com 1,8 metro. Notícias do Brasil. Iniciando os destaques nacionais, você confere com a gente no site, aplicativo ou então diretamente no YouTube da Universidade FM. Começando com Folha de São Paulo. Na manchete, Alexandre de Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro. Videochamadas durante manifestações levam à decisão. Defesa se diz surpreendida e vai recorrer. Ex-presidente é o 4º detido após a redemocratização. Visitas estão proibidas. E ainda como destaque aqui em Folha de São Paulo, defesa do ex-presidente nega que ele violou ordem e questiona ministro. Também como destaque, Moraes usa STF para ameaçar a democracia, afirma gestão Trump. O que é que tem como destaque em o Estado de São Paulo, Mayra? O Estado de São Paulo traz ex-presidente detido. Moraes afirma que Bolsonaro violou restrições e decreta prisão domiciliar. Ministro alegou que fala do ex-presidente transmitida em ato foi previamente produzida para tentar coagir o STF e obstruir a justiça. Para finalizar, Mayra Nogueira, aqui em O Globo também, né, claro, falando sobre esse assunto. Detido em casa, Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprir medidas. Para ministro, ex-presidente violou cautelares ao participar à distância de manifestações contra o STF. A justiça é igual para todos, afirma a decisão. Defesa alega que não houve descumprimento e Estados Unidos criticam punição e ameaçam mais sanções.
7 horas e 45 minutos agora. Esporte. Sete horas e 46 minutos, agora vamos às notícias do esporte. Mayra Nogueira, claro, né? Começando por justamente notícia que está abalando aqui as estruturas esportivas do nosso estado. Começando com o afastamento da diretoria da FMF, a Federação Maranhense de Futebol, e também do IMF, o Instituto Maranhense de Futebol. Na noite de ontem, o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, Douglas de Melo Martins, decretou o afastamento do presidente da FMF, Antônio Américo, e também do comando do IMF, Silvio Arley Brito, além de outros membros das diretorias. A decisão foi tomada após o Ministério Público apontar irregularidades nas gestões financeira e administrativa de ambas as instituições. Além disso, a Justiça solicitou que os réus apresentem os dados institucionais, estatutos, finanças, contratos e prestação de contas dos últimos 5 anos. Nos próximos 90 dias, Susan Lucena assume provisoriamente a direção da FMF e vamos conferir também os desdobramentos dessa notícia, dessa ação. Adalberto, continuando com o calendário da Liga de Basquete Feminino 2025. Também na segunda-feira, a LBF divulgou o calendário local e os horários dos jogos da final no modo melhor de 5. O primeiro jogo entre Sampaio e César Araquara acontece no domingo, dia 10, às 2 da tarde, no Castelinho. O segundo, no mesmo local, só que na próxima terça-feira, dia 12, às 9 da noite. Já o terceiro é no dia 17, às 2 da tarde, no SESI Vila Leopoldina, em São Paulo. Caso necessário, o quarto jogo também acontece na Vila Leopoldina, no dia 19, às 9 da noite, e o quinto no dia 24, às 7 da noite, no ginásio Castelinho. Essas partidas aí prometem muitas emoções, a gente vai acompanhar e trazer, claro, o resultado para você. Para finalizar, Mayra Nogueira, falar do empate do Sampaio na primeira etapa do mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D. Na noite de ontem também, né? Segunda-feira agitada, o Tricolor empatou com o Manauara do Amazonas no primeiro jogo da segunda fase do campeonato no Castelão. E o primeiro gol foi de Everson, do time amazonense, aos 7 minutos do segundo tempo. Já o gol de empate foi de Ian Christian, nos acréscimos. Placar final 1-1, os times voltam a se enfrentar no sábado, dia 9, às 4 da tarde, no estádio Colinas, isso em Manaus também, muitas emoções, e é isso aí, Tricolor, bola para frente, né? A redação aqui é de Maera Cordeiro e ainda tem esporte, Maera. Paulo Pellegrini comenta sobre a boa fase dos pilotos brasileiros no automobilismo. Para o torcedor que não gosta de automobilismo, mas gosta de ver piloto brasileiro brilhando nas corridas, os novos tempos parecem promissores. Desde 2022, pilotos brasileiros têm conquistado títulos importantes em algumas das principais categorias de acesso à Fórmula 1, o que pode significar que, num futuro bem próximo, mais brasileiros poderão fazer companhia a Gabriel Bortoleto na categoria máxima do automobilismo. Ou seja, depois de muito tempo, finalmente voltamos a viver uma boa fase. Em 2022, Felipe Drugovich foi campeão da Fórmula 2. No ano seguinte, Bortoleto campeão da Fórmula 3. No ano passado, o mesmo Bortoleto levou também a Fórmula 2. E Rafael Câmara ganhou a Freca. E agora, no último domingo, na Hungria, Rafael Câmara sagrou-se o novo campeão da Fórmula 3. Isso sem contar o bom desempenho de Gabriel Bortoleto nas últimas provas da Fórmula 1. Com o carro que é considerado o mais fraco do grid, a Sauber, o brasileiro tem largado seguidas vezes entre os 10 primeiros e agora começou também a pontuar, culminando com um excelente 6º lugar na última prova. Os títulos nas categorias de acesso são muito importantes. A Fórmula 2, por exemplo, é o último estágio antes da Fórmula 1. E como vimos, o Brasil venceu 2 dos últimos 4 campeonatos. Já em relação à Fórmula 3, apesar de uma categoria inferior à Fórmula 2, os números mostram que desde 2010, 7 campeões conseguiram chegar à Fórmula 1. Entre eles, nomes de muito destaque, como Valtteri Bottas, que foi vice-campeão do mundo,
Charles Leclerc, que também já foi vice-campeão do mundo, George Russell, hoje na Mercedes, e o atual líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri. Drogovic, Câmara e Bortoleto, que esses títulos nas categorias de base sirvam de início para uma carreira longeva na Fórmula 1 e que esses pilotos, assim como mais brasileiros que poderão vir, voltem a atrair o torcedor médio que gosta mais de brasileiro vencendo do que de corrida. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, a gente confere uma entrevista sobre as atividades do Observatório Maranhão Agrário. A gente vai conversar com um acadêmico do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, Gustavo Mesquita de Souza. Ouça. Olá, a questão agrária no Maranhão é tema de debates, leituras e pesquisas sobre um cenário diverso, marcado por conflitos. Nesse sentido, foi criado o Observatório Maranhão Agrário, um espaço dedicado a dados e informações e análises sobre esse tema. Para falar sobre isso, esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o estudante do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, Gustavo Mesquita de Souza. Gustavo, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Obrigado, Adalberto. É um prazer estar aqui. Satisfação nossa de conversar com você, falar sobre essa produção científica e sobre conflitos agrários no Maranhão. Com certeza a gente configura ainda como um dos estados de maior número, né, digamos assim, de volume de conflitos e a forma insidiosa, né, como esse problema ataca a nossa sociedade. Continuamos nesse ranking, né? Sim. O Maranhão hoje, nos últimos 15 anos, né, a Comissão Pastoral da Terra é um órgão nacional que desenvolve pesquisas desde 1985, né, tratando desses conteúdos de conflitos, violência no campo e sistematizando principalmente esses dados referentes às comunidades que vivem no campo, né. Então, nos últimos 15 anos, ele evidenciou que o Maranhão está liderando esse ranking com maiores números de conflitos, né. A gente teve mais de 3 mil casos de conflitos, mais de 110 ameaças de morte, mais de 650 casos de tentativa de assassinato. Então, a gente está com dados bastante alarmantes mesmo na nossa realidade do campo. Olha só, a gente continua, então, nesse processo, infelizmente, né? Eu queria que você falasse sobre como surgiu essa iniciativa desse observatório, né? Como vem se desenvolvendo. A gente precisa falar em números, né? Quantidade de pesquisas, pessoas envolvidas, o universo desse observatório. Sim. O Observatório Maranhão Agrário, né, é um site dedicado à coleta e disponibilização de dados referentes à questão agrária, né? E como a gente tem esse grande número de situações que acontecem no nosso campo maranhense, ele foi uma iniciativa basicamente pensada pelo meu professor, né, o professor Dr. Ronaldo Barros Sodré, e aí ele faz um convite lá para a gente no Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino de Geografia, o LEPENG, vinculado ao curso de Geografia daqui da universidade, e aí ele traz essa prerrogativa da gente pensar um espaço, né, com um grupo de estudantes, onde a gente pudesse mostrar para a população de uma forma mais simplificada os dados referentes a esses casos, né. Então, é um site que, mesmo ele trazendo as ideias, ele foi desenvolvido inteiramente por alunos, por estudantes, né. Então, a gente tem aí a cooperação de mais de 10 pesquisadores e estudantes do curso de Geografia da graduação, e aí a gente também faz convite para um estudante do curso de Design, que ele trabalhou com toda a identidade visual do site, o site está bem dinâmico, e também alunos do curso de Engenharia Ciência da Computação, né, que ajudaram também a gente todo esse processo de pensar a parte técnica do site. Então, é um site inteiramente desenvolvido pelos estudantes, mas que a gente retrata muitos dados lá, né, a gente tem desde uma linha do tempo, contando sobre a questão agrária, até mesmo um espaço que homenageia as vítimas, líderes indígenas e líderes quilombolas que perderam as suas vidas durante esses percalços aí do campo. Maravilha, é multidisciplinar, né? Deu para perceber. E como isso é feito ali na prática, né? Vocês lidam com dados que são oriundos, né, de grupos de pesquisas variados, né? Enfim, de instituições também, é mesclado, é misturado. Como é que é isso? Sim. A nossa metodologia, ela parte basicamente da gente ir atrás de informações, principalmente de artigos, documentos históricos, né? A gente tem uma dificuldade aqui no Maranhão de encontrar, às vezes, esses relatos, então, foi uma das dificuldades que a gente enfrentou, né? Conseguir alencar em uma forma da linha do tempo esses dados históricos, porque
Falta muita informações, às vezes, nos nossos estados, pesquisas, agora que a gente está crescendo muito com isso, né? Mas aí os dados a gente consegue, principalmente por meio do IBGE, né? O geógrafo, ele tem essa capacidade de ir atrás desses dados, montar mapas, né? Então, o observatório, ele conta com um atlas com mais de 600 mapas, desenvolvido inteiramente por nós também, alunos. Então, a gente madrugou em muitas noites aí para desenvolver esses mapas, entregar a tempo. Então, a gente sempre está atrás desses dados e buscando com o auxílio do IBGE, também a Comissão Pastoral da Terra, como eu falei. E aí a gente pega esses dados, transforma esses dados em mapas e é a nossa forma também de representar para a população, né, esses números em forma de gráficos, em forma de infográficos que também tem no nosso site, forma de mapas e essas outras formas para a gente trabalhar. Então, é um processo mesmo que a gente vai atrás dos dados e sistematiza de uma forma mais simplificada. Estamos conversando com o estudante do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, Gustavo Mesquita de Souza. Gustavo, com um trabalho tão profícuo, né, com dados tão agudos em relação à violência aqui em nosso estado, qual a sua avaliação em termos quantitativos e qualitativos, né? Qual é a pior coisa que a gente tem aqui em nosso estado? A gente tem muita morte, tem muita coisa relacionada com falsificação documental, né, de terras, grilagem. Isso é muito sério, enfim. Mas na sua avaliação, na avaliação dos dados que vocês encaram ali, o que é a coisa mais insidiosa aqui em nosso estado nesse assunto? Bom, desde 2006, né, a gente tem uma alta dos índices de concentração fundiária no nosso estado, né? Isso ocorre porque grande parte de propriedades aqui do Maranhão, elas são extremamente grandes, conhecidas como latifúndios, né? Então, a gente, às vezes, não tem o acesso dessas comunidades a esses espaços, mas esse se torna um dos índices principais e mais preocupantes dentro do nosso estado, né? Porque essas comunidades, elas não estão tendo acesso a essa terra. E a gente também tem, nos últimos anos, né, principalmente ali depois de 2015, com o incremento da fronteira agrícola Matopiba, a gente tem aí um grande avanço dessa fronteira que tem criado ainda mais esses casos de conflitos, né? Então, o Maranhão, como eu disse, hoje é o estado mais conflituoso do Brasil. É um problema seríssimo, porque antes esse índice, ele era do estado do Pará, né, que aí a gente sabe que tem a Amazônia, que está sempre cheia de muitos conflitos, mas a gente percebe que, por exemplo, o Cerrado, que abriga aqui principalmente o Maranhão, ele tem se tornado palco desses conflitos, né, e eu acho que uma das coisas mais preocupantes mesmo, por mais que não seja um número tão alarmante quanto, por exemplo, os casos de conflitos, mas a gente tem também os assassinatos, né, que desde esses últimos 15 anos que eu fiz a minha pesquisa, foram mais de 75 assassinatos, entendeu? Então, é um dos dados mais preocupantes, porque às vezes a gente não está tratando apenas com situações de números, nós estamos tratando com vidas que foram perdidas por pessoas que estavam tentando simplesmente ter o acesso à terra. Então, eu acho que para mim esse é um dos dados mais fortes. Eu tive, durante o observatório, eu fiquei com essa parte de sistematizar os dados dessas vítimas que foram perdidas, então eu tive acesso a imagens muito fortes também. Então, para mim não foi um trabalho muito fácil de lidar. Então, eu acho que para mim essa parte mais chata. Essa coisa, ela tem uma mescla aí, com a questão indígena e também a questão quilombola. Como são tratados justamente esses dados específicos? Sim, por mais que a gente tenha essa divisão desses grupos, né, dessas comunidades, eles têm uma bastante união para poder lidar com esses percalços do campo, né? Mas, assim, lidar, às vezes, com a forma que acontece esses conflitos, às vezes é bastante diferente, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, uma grande incidência com comunidades quilombolas, porque às vezes estão envolvidas ou estão em uma região que, por exemplo, antes era uma fazenda grilada, né? Que é um outro problema, que eles falsificam muitos documentos aqui no Maranhão para poder ter acesso a essas terras, alegando que as terras já eram deles, no caso, produtores rurais, fazendeiros. E aí a gente também tem, principalmente, a questão indígena mais voltada para o avanço dessas fronteiras agrícolas para áreas que antes eram protegidas, né? Que antes eram reservas indígenas. Então a gente tem aí uma flexibilização da legislação do Estado, né? Tentando ainda mais encurtar essas reservas indígenas, essas reservas que eram antes protegidas, para poder justamente ampliar esse avanço do agronegócio, que é muito benéfico para o Estado. A gente sabe que o agronegócio ele vende muito, ele tem levado o Maranhão a um patamar econômico muito bom, né? Algo que a gente não tinha visto ao longo de vários períodos aí da história, mas ainda assim tem toda essa perspectiva de quem são as pessoas que estão aí nesse processo e sofrendo, né, diante dessas causalidades. Quais as
expectativas, portanto, né, como você mencionou, a coisa não está muito bem, né, em termos de legislação, ela está flexibilizando demais, e as expectativas, eu acredito que sejam ainda piores, né, porque tem mais propostas para aquela coisa de passar boiada, né, todo mundo já sabe qual é esse termo. Então, a gente espera muito que, baseado nos nossos estudos, o observatório e todas as pesquisas que a gente desenvolve, a gente sempre diz que as nossas pesquisas, elas são, hoje em dia, a etapa de avaliação das políticas públicas, né? É quando a gente lança os nossos dados, que eles passam a ser conhecidos, então é muito importante a gente também, hoje em dia, divulgar e difundir as nossas pesquisas, né? Porque elas acabam revelando índices extremamente horríveis dentro do nosso estado, né? Então a gente espera muito que as nossas pesquisas elas sirvam para ampliar, né, essa assertiva de políticas públicas dentro do estado e uma maior acepção do estado a essas questões, né? Então a gente também pensa muito que a questão da regularização fundiária seja um ponto muito importante, né? Da titulação para essas comunidades, eles possam residir e pertencer nessas terras que antes muitas vezes pertenciam a eles, né? Ou que eles, por exemplo, querem utilizar um espaço que não está cumprindo a função social. Então a gente espera muito que todo o nosso desenvolvimento em pesquisas e trabalhos, eles se tornem mesmo aspectos positivos para a criação de políticas públicas dentro do estado. Maravilha, olha, pode contar com a gente aqui para trazer mais dados, né? Trazer essas informações sobre pesquisa acima de tudo também, e que o Observatório Maranhão Agrário ele tem grande longevidade nesse trabalho, que é de informar acima de tudo. Acabei de conversar aqui com o estudante Gustavo Mesquita de Souza, do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão, que falou justamente sobre a questão agrária, né, e o Observatório Maranhão Agrário. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Adalberto, só queria falar uma coisa. Claro, fica à vontade. Pessoal, para quem quer acessar o nosso site, é só colocar lá no Google maranhãoagrario.com.br, vocês vão ter acesso a esse site incrível, né? Dá para ser trabalhado com vários níveis de escolaridade, então professores podem utilizar, tá bem dinâmico, tá cheio de ilustrações, cheio de desenhos, e é um espaço muito importante, então a gente convida muito vocês a acessarem maranhãoagrario.com.br, tá bom? Aproveitando a deixa dele também, acesse o nosso site www.universidadefm.ufma.br. Estamos também nos tocadores de áudio, Deezer, Google, Apple Podcasts, e também, claro, no YouTube, Universidade FM 106. Até a próxima entrevista. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mayra Nogueira assume agora, sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência e muito mais na sua programação da Universidade FM. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. DYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.